Bom, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a prof vai trazer para vocês um pouquinho sobre o uso da crase, tá? Do acento grave. É muito bom estar com vocês de novo, tô com muita saudade, tá? Então vamos lá. A crase, o nome oficial dela é acento grave, mas popularmente ficou conhecida como a crase. O que é a crase? É a fusão, é a junção de dois As. Como nós não escrevemos na folha fui à escola, eu junto esses dois As e essa junção se dá pela marca do acento grave, que nós chamamos de crase. Entretanto, para entender como a crase funciona, é necessário que primeiro a gente entenda que a letra A, como palavra, ela tem três classes gramaticais. Ela pode ser um artigo, ela pode ser uma preposição e ela pode ser um pronome, tanto oblíquo como demonstrativo. Então é importante entender isso para saber como empregar a crase, ok? Então para começar, vamos lá, tá? Primeira coisa, o A como artigo. Ok? O que é o A como artigo? Ele vai aparecer sempre antes do substantivo feminino. A professora, a casa, a gata, a alegria, a tristeza, ok? Ele vai variar em gênero e número, ou seja, o artigo A, ele varia em gênero, tá? O masculino dele é o, tá? O menino, o belo, por exemplo, ok? E ele também vai variar em número, então ele pode ir para o plural. O artigo A vai para o plural, então as meninas, a menina. Um exemplo aqui, ele visitou a região. Como eu sei que esse A é um artigo e não uma preposição, nem um pronome, tá? Eu sei que ele é um artigo porque se eu substituir ele, a palavra região, o substantivo região, por um substantivo masculino, eu vou ter a letra O, tá? Ok? Então essa é a primeira função do nosso A. Agora nós vamos ver como funciona o nosso A como uma preposição, que é um pouquinho diferente, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, como preposição, a palavra a, ok? Ela vai sempre aparecer depois de um verbo, depois do adjetivo, depois de um advérbio ou de um substantivo. Lembre-se que o artigo a aparece antes do substantivo feminino. Já que é uma preposição, o a vai aparecer após alguma dessas palavras aqui. E é uma coisa interessante que ele é uma palavra invariável, ou seja, ele não tem plural e não tem masculino. Não tem ou preposição, ok? E não tem plural. Então vejamos aqui nos exemplos. Ele vai a muitas festas. Quem vai, vai a algum lugar. Então exige a preposição, o verbo ir exige a preposição. A palavra muitos aqui é um advérbio de quantidade, muitas festas, tá? Então ele vem depois de um verbo e se liga, tá, ao advérbio. Se eu passar essa frase para o plural e trocar festas por um equivalente masculino, elas vão a muitos bailes. Apesar de muitos aqui bailes estar no masculino, ok? Esse A, ele não altera, ele vem após o verbo e ele continua A, não é o. Não tem como usar o. Então isso marca a preposição. Só lembrando rapidinho que vocês têm que decorar as preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e trás. Não com Z, com S, porque é trás, estar atrás, ok? Então é bem importante nós percebermos, porque a nossa crase vai ser a junção da preposição a com o artigo a, que nós vimos anteriormente. Então é importante sabê-lo para que nós não confundamos essas partes. Bom, pessoal, agora nós vamos ver a função do a, o a, sendo usado, então, como um pronome. Primeiro, um pronome oblíquo. O que é o pronome oblíquo? É o pronome que na língua culta nós usamos no lugar dos pronomes do caso reto. Então, o reto eu, tu, nós, vós, ele, ela, eles, elas, tá? E na língua coloquial, então, esse pronome oblíquo a é substituído por ela. Veja um exemplo. Ajudei-a em vários trabalhos. Ele vai funcionar, esse a, como objeto direto de um verbo transitivo direto. Então, eu tenho o verbo ajudei aqui, tá? E a, ajudei ela. Ajudei quem? Ela, tá? Então, esse a aqui, ele vai ser um pronome oblíquo. Ele pode ser trocado pelo masculino o, que equivale a ele. Ajudei-o a entrar no recinto, ok? Então, apesar de não fazer parte da crase, é interessante identificar esse a para não confundi-lo com a do pronome demonstrativo, ok? Então agora nós vamos ver como ele funciona como pronome demonstrativo.
Vejam agora o pronome a como um pronome demonstrativo, como ele funciona. É o seguinte, ele vai aparecer antes das palavras que e da palavra se, e ele pode ser substituído por aquela ou aquelas, tá? Então vejam, a pessoa que conheço é a que está ali, ou aquela que está ali, ok? Então essas são as 4 formas em que o a se apresenta na língua portuguesa, como um artigo, como uma preposição ou como um pronome, oblíquo ou demonstrativo, dependendo da função que exercer dentro da oração. Agora, então, nós vamos ver o que é, afinal de contas, a crase. Vejamos, então, o que é a crase, ok? A crase vai ser a fusão do a preposição mais o a artigo, mas eu não vou escrever em língua portuguesa a. Então, essa fusão dá origem ao a acentuado ao contrário. Então, você usa o acento agudo virado para o outro lado e aí você tem o acento da crase, ok? Então, vejam, o livro refere-se a. Quem se refere a alguma coisa. A menina. Eu não vou escrever dessa forma. O que eu vou fazer? Eu vou unir esses dois as e vou usar a crase. O livro refere-se à menina, tá? A mesma coisa vai acontecer se, para eu saber se vai a crase, eu trocar a menina por um termo masculino. Vejam, por exemplo, o livro refere-se a o menino. Da mesma forma, eu não vou escrever a o menino. Refere-se ao. Então, essa é a primeira dica prática para saber se vai crase ou não vai crase, ok? Se eu tenho uma palavra, tá? Eu tenho um a. Logo em seguida, eu tenho uma palavra feminina e eu não sei se vai crase ou não vai crase. Troca a palavra feminina por uma equivalente no masculino. Se no masculino for ao, no feminino obrigatoriamente vai o a craseado. Então isso fica mais fácil, tá? Vou à igreja. Mas não sei se tem crase. Troca igreja por templo. Vou ao templo. Ao templo vai a preposição a mais o artigo o. Então quer dizer que a igreja obrigatoriamente vai crase. Essa é uma dica de ouro, gente, e sempre funciona, ok? Agora nós vamos ver algumas outras dicas sobre o uso da crase. Então, quando a crase é obrigatória, existem 3 casos em que a crase é obrigatória, existem as exceções, os casos opcionais e quando nunca vai crase. E nós vamos ver isso agora. Bom, pessoal, então onde eu sempre vou usar a crase, ok? Vamos lá. Diante de palavras femininas, sempre diante de palavras femininas. Fui à escola, fui ao ginásio, lembram a substituição? Fui à padaria, fui ao mercado. Essas expressões femininas sempre vão exigir o uso da crase, se assim for necessário, ok? É diferente, lembremos, do artigo. A padaria está fechada. É necessário? Não é necessário usar crase, porque é só o artigo a, perdão. Se eu trocasse a padaria por mercado, seria o mercado está fechado. É só o artigo. Por isso que foi importante no início desse vídeo a gente entender a diferença entre o artigo e a preposição, para não nos confundirmos, ok? Outra dica muito importante, sempre diante de expressões adverbiais, prepositivas ou conjuntivas, tá? Mas as adverbiais são as que mais ocorrem, ok? Então vejamos, paguei o livro à vista. Quanta confusão com esse à vista nas plaquinhas das lojas, não? Paguei à vista. À vista. Vista é feminino, vista, tá? Feminino seria um sinônimo de olhos, paguei à vista, a pessoa pode ver. Então eu vou usar a crase, ok? Mesma coisa, tá? A expressão adverbial às vezes não leio, principalmente à noite, tá? Vamos entender. À vista é uma expressão adverbial de modo. Como que eu paguei as minhas compras? À vista. A maneira, o modo como eu paguei foi à vista, ok? Às vezes não leio. É uma expressão adverbial de tempo. Quando que eu não leio? Às vezes eu não leio, ok? Mesma coisa com a noite. A noite também é uma expressão adverbial de tempo, tá? Então, vire à direita, vire à esquerda, tá? Retorne à frente. São todas expressões adverbiais que obrigatoriamente exigem o uso da crase, beleza?
fim, na indicação de horas, eu sempre vou usar o acento da crase. Então, vejam aqui, eu botei 2 exemplos. Às 10 vou dormir. Às 10 o quê? Às 10 horas, tá? Então, mesmo se eu escrever as horas por extenso, digamos que aqui houvesse horas, pode haver ou não, eu vou usar a crase. Às 10 eu vou dormir. Treino às 17 horas. Aqui eu coloquei as horas abreviado. Lembrando que quando vocês abreviarem horas, é um número mais um H, ok? Se for meio da frase, não vai ponto depois desse H. Isso é uma dica valiosa, principalmente para concursos, tá? Então, sempre antes de horas, obrigatoriamente, eu faço o uso da crase. Então, isso é bem importante. Aí tem umas dicas que o pessoal usa muito. Nós usamos nesse primeiro caso a questão do ao, trocar pelo masculino no ao. Existe uma outra dica que é trocar pelo para a. Funciona, não funciona 100% das vezes, mas é uma dica válida também. Então vejam, fui para a escola. Se eu posso trocar esse a por para a, quer dizer que eu vou usar a crase. Fui para a padaria. Da mesma forma, ok? Existe o vou a, volto da, crase a. Então, eu vou à Bahia, eu volto da Bahia, então a Bahia tem crase. Agora vejamos o nosso município, tá? Vou a Iporã do Oeste. Eu volto de Iporã do Oeste ou da Iporã do Oeste? De Iporã do Oeste, então antes de Iporã do Oeste não vai crase, tá? Bem-vindo a Iporã do Oeste, vai crase? Não, não vai. Porque Iporã do Oeste não é uma palavra feminina, ok? A Bahia é. Se eu tivesse antes a cidade, bem-vindos à cidade de Iporã do Oeste, perfeitos da crase, bem-vindos à cidade de Iporã do Oeste. Porque se eu trocasse a palavra cidade por município, ficaria bem-vindos ao município de Iporã do Oeste. Então eu insisto, façam essa troca pelo ao no masculino, porque não tem erro, ok, pessoal? Agora nós vamos ver os casos em que a crase ela é facultativa. Você pode usar como não pode usar. Depois nós vamos ver as exceções e, por fim, os casos em que nós nunca usamos a crase, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, então, quando o uso da crase é opcional, ok? Isso é muito importante. Então, nesses casos, nesses 3 casos, vocês podem optar por usar ou não usar a crase, sem que haja prejuízo naquilo que vocês estão escrevendo. Diante de pronomes possessivos femininos, minha, sua, tua, nossa, tá? Cedi o lugar à minha amiga. Vocês vão dizer, prof, fácil, né? Eu posso trocar por para a minha amiga. Exatamente. Então, nesse caso, o uso da crase é opcional diante do pronome possessivo feminino, ok? Diante de nomes próprios femininos, essa é uma questão muito recorrente, o pessoal fica, nossa, eu uso, não uso, diante do nome feminino? Então, vai depender. Entreguei o trabalho à Simone, para a Simone, tá? Se houvesse a palavra professora na frente, obrigatoriamente eu usaria, lembrem-se? Entreguei o trabalho à professora Simone, ao professor Valtuir, tá? Iria o ao. Como só tem o nome próprio, eu posso escolher se eu uso ou não o acento grave, ou portanto se eu faço ou não o uso da crase, beleza? E a última, diante da preposição até, da preposição até. É um pouco confuso, eu pessoalmente, como a preposição até já é uma preposição, eu acho que fica mais bonitinho não usar a crase. Entretanto, a regra é clara que você tem a opção de usá-la ou não. Tá? Então, fui até a sala. Vocês podem usá-la ou não. Eu pessoalmente não uso, mas não está errado fazer o uso da crase nesse caso, beleza? Então agora nós vamos ver um pouquinho sobre as exceções, as regras, tá? Então, quando pode acontecer diante de uma palavra masculina, tá? São pequenas exceções, aquela parte da língua portuguesa que todo mundo, porque tem exceção. Então nós vamos ver isso agora. Então, pessoal, quando nós nunca usamos crase. Depois a prof vai trabalhar as exceções, mas quando nós nunca usamos crase. Vejamos, diante de palavras masculinas, eu não uso crase, ok? Porque não tem o artigo a, tem só a preposição. Andei a pé. Prof, por que não vai? Não vai, tá? Porque pé é uma palavra masculina. Eu digo o pé. A menos que eu seja um alemãozinho, muito alemãozinho, brincadeira, tá, pessoal? E diga, a minha pé tá doendo?
Não dá, né? Então, andei a pé, não pode crase, é só a preposição a, sozinha, tranquilinha ali, sem o artigo, ok? Sem essa junção. Diante de verbos, verbos no infinitivo, andar, cavalgar, sair, dormir. Vejam, o garoto se pôs a andar, a caminhar, foi, eu não digo a dormir, né? Mas enfim, eu não vou usar crase, nunca, porque é só o a preposição, não tem nenhum sentido que eu use a crase aí, diante de um verbo, ok? Diante de pronomes pessoais e de tratamento, ok? Vamos ver então. Dei o livro a ela. Eu não digo para a ela, não é mesmo? Não digo. Dei o livro a ela, dei o livro a ele. Eu não uso crase, porque aqui eu tenho um pronome pessoal. E os pronomes de tratamento, depois vão ter uma exceçãozinha, mas em geral também não uso. Então, entreguei o livro, o documento, o trabalho a você. Eu não digo para a você, não é verdade? Então não tem sentido nenhum usar crase. Isso acontece muito também com a palavra todos, tá? Convidamos a todos para o evento. Gente, convidamos para a todos? Então evitem, não coloquem chifre em cabeça de cavalo, ok? Não é necessário. Aliás, é reprovável colocá-lo. Então, e expressões formadas por palavras repetidas. É muito comum também que nas expressões femininas formadas por palavras repetidas se use o acento grave, se use a crase. E isso não é indicado, isso é proibido, ok? Fiquei face a face com o medo. Face a face. Não fiquei face para a face. Fiquei frente a frente com o meu inimigo ou com as minhas amigas. Fiquei frente para a frente? Impossível. Então, nesses casos, eu não uso crase, ok? Tem também o caso dos numerais cardinais, tá? Então, estou a 10 metros da casa. Esse A não vai ter crase, porque esse 10 é um numeral cardinal, ok? Então, não tem nenhuma necessidade, diferente de horas, tá? Estudamos às 10 horas, vai crase, sempre que for hora sim. O numeral comum, não, ok? Então, agora nós vamos ver as exceções, porque sempre tem as exceções da regra, ok? Então, as exceções agora, ok? A gente viu que não vai na frente de palavra masculina, que não vai na frente de pronome de tratamento, ok? Mas existem algumas exceções, na verdade são pouquíssimas, ok? Então, vejamos. Aquele, aquela e aquilo são palavras que podem vir craseadas, sim. Então, às vezes, vocês estão lendo e vê um aquele. Você pensa, nossa, aquele menino é mau, não é craseado. Então, porque agora esse aquele tem crase. Enfim, vejamos. Dei àquela mulher o meu livro. Quem dá, dá a alguém alguma coisa, não é verdade? É um verbo transitivo direto e indireto. Então, dei a aquela mulher o meu livro. A aquela. O que eu faço? Eu junto e coloco acento grave na palavra aquela e elimino o a. Tiro esse a, porque ele se funde aquela. Mesma coisa, me refiro àquele caso, me refiro a aquele caso. Eu não vou escrever dessa forma. Então, da mesma forma, eu vou usar a crase aqui. Isso é a perfeição na escrita. Então, procurem usar com parcimônia, sempre analisando se é esse o caso, ok? Depois, pronomes relativos a qual e às quais. O pronome relativo ele sempre se refere a um termo que veio anteriormente citado. Então, as senhoras, às quais me refiro, são Joana e Maria, tá? Então, estou falando aqui das senhoras, que eu já falei anteriormente. Então, vejamos. São pessoas às quais eu sigo. São pessoas aquelas que eu sigo, às quais eu sigo. Nesse caso, eu tenho o acento indicativo da crase. Ok, pessoal? Aquela menina a qual me refiro, tá? A qual, a que me refiro. Então, eu vou usar o acento. E lembram que antes a prof explicou que antes de pronomes de tratamento nunca vai crase, pronome de tratamento, perdão, como você, como Vossa Excelência, entrego a Vossa Excelência o documento, não vai. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, tava sentindo falta, né, que eu sei, brincadeira, tá? No caso de senhora, senhorita e dona, vocês têm que usar a crase, essa é uma exceção. Entreguei minha vida à senhora, que dramático, né? Romantismo. Então, a senhora, tá? Ali eu poderia botar para a senhora, vocês vejam que não funciona em todos os casos o para a, mas nesse caso funciona e vocês usam a crase, ok, pessoal?
Beleza? Então agora, para finalizar, porque ninguém tem paciência para ver um vídeo muito grande, a prof vai explicar umas dicas especiais rapidinho e aí nós terminamos por hoje. Então, pessoal, para encerrar a nossa aula sobre crase, a prof preparou um material que a prof mandou junto com esse vídeo para vocês, tudo explicadinho, perdão, alemão entrou essa. Tem um mapa mental bem legal sobre o uso da crase, eu vou mostrar aqui no meu caderno, a prof fez, mandei a foto do arquivo para vocês, ok? Para vocês passarem para o caderno de vocês bem bonito, vocês vão usar para o vestibular, vão usar para os concursos públicos da vida, então prestem bastante atenção. E tem umas outras folhas com mais explicações. No livro de vocês também tem algumas explicações que a prof vai deixar depois no finalzinho do vídeo dito, tá? Então as dicas valiosas são: substituir a palavra feminina por uma masculina. Se for ao no lugar do a, naquele a vai crase, tá? Vou à padaria, vou ao mercado. Lembram? Nós já havíamos falado. Vou à escola, vou ao templo, tá? Vou à quadra, vou ao ginásio. Então, eu uso a crase, ok? Outra dica importante. Se venho da, crase no a. Se venho de, crase para quê? Ok? Então, em relação a lugares, essa dica aqui. Vou à Bahia, volto da Bahia, portanto a Bahia vai crase. Vou à Argentina, volto da Argentina. Vou à Argélia, volto da Argélia. E assim, diversos lugares, ok? Depois, vou a Iporã, volto de Iporã. Não tem necessidade da crase. Vou a Itapiranga, volto de Itapiranga. Vou a São Miguel, volto de São Miguel. Então são palavras que, diante delas, os nomes desses lugares, desses municípios, não vai crase. Vou ao Brasil, volto do Brasil, tá? Já está dito, já está no masculino, vou ao Brasil. Mas no caso, quando tem o a, ok? Nós temos que ter a aplicação dessa regrinha para entender. Beleza, pessoal? No livro didático de vocês, há uma explicação bem interessante sobre a crase, a prof vai pegá-lo aqui, tá? Na página 224 do livro de vocês, e depois tem uns exercícios que eu vou pedir para vocês estarem fazendo no caderno para treinar o uso da crase. A crase vai ser cobrada de vocês na hora da produção textual. Então, quando vocês forem produzir o texto, vocês vão errar menos e perder menos pontos. Então, de agora em diante, é bem importante que vocês observem o uso da crase. Na sequência, a gente vai trabalhar a regência verbal, a concordância verbal e nominal, que são conteúdos gramaticais do terceiro ano também. Em geral, nós trabalhamos antes da regência, mas como havia muitas dúvidas sobre a crase na produção textual, espero que realmente agora vocês possam tirar essas dúvidas, tá? Um beijão pra vocês, gente, tô com muita saudade, se cuidem, não andem em bando, saiam de máscara, se cuidem ao máximo para que em breve a gente possa se ver novamente, tá bom? Beijinho pra vocês, tudo de bom e até a nossa próxima aula, tá bom, pessoal? Acabou.